Graças te damos, ó Deus, poderoso nome de Jesus e Yeshua, por este tempo, por este momento. Nós cremos que a tua palavra é a verdade, que nada pode mudar essa realidade. Nós declaramos que o espírito de revelação e sabedoria sejam plenos em nosso entendimento e em nosso espírito, agora e para todo sempre. Abra os nossos olhos espirituais, para que possamos enxergar aquilo que nós não conseguimos enxergar. Abra os nossos ouvidos espirituais, para que possamos ouvir a tua doce voz e obedecer, ó Deus, a tua direção, a tudo aquilo que o Senhor nos ordenar, no poderoso nome de Jesus Yeshua. Baruch Shem Kevod Malchut Leolam Vaed, Baruch Atah Adonai HaMevorach, Leolam Vaed Melech Neeman. Amém. Bora! Levítico, capítulo de número 1. Bom, de manhã nós fizemos a introdução já, ok? A aula já está na plataforma. A gente fez a introdução e agora nós vamos dar continuidade. E agora vamos entrar profundamente no capítulo de número 1. Vai. Capítulo 1 de Levítico. O texto bíblico diz assim: E chamou o Senhor a Moisés e falou com ele da tenda da congregação, dizendo. Também, de manhã, a gente já fez esse versículo primeiro, ok? A gente já fez toda a exposição dele. Então, vamos pular para o segundo. Fala aos filhos de Israel e diz-lhes: quando algum de vós, coloque entre parênteses, bora para a mentoria. Isso aqui vai virar uma mentoria agora. Vamos lá. Coloque entre parênteses a palavra algum. No caso aqui, eu estou lendo na ACF, Almeida Corrigida e Fiel. No texto aí, quando diz, quando algum de vós, a palavra algum aí é Adam. Adam, que é traduzido Adão. Mas Adão, além de ser um nome próprio, é a palavra hebraica para humanidade. Ok? Então, quando algum de vós, e aqui, se ele usa a palavra Adam, significa, então, que não importa quem você seja. Mas eu fui ungido por Reinhard Bonk. Billy Graham me ungiu a apóstolo. Não, fui ungido a vice-querubim, não importa. Se você for oferecer uma oferta ao Senhor, o texto bíblico diz, vai oferecer oferta ao Senhor, oferecerá sua oferta de gado, isto é, rebanho e de ovelha. A palavra quando, eu estou em Levítico 1, 2. A palavra quando significa que cedo ou tarde, uma hora ou outra, você vai ofertar ao Senhor. Quando algum de vós for oferecer, ou seja, quando você for oferecer, ofereça direito. E aqui, Moisés, Deus está dando instruções a Moisés para que Moisés passasse ao povo. E aí, se for oferecer, é o primeiro nível da oferta de gado. Verso número 3. Se a sua oferta for holocausto de gado, nós já entendemos que é holocausto, do hebraico olá, ascensão, ok? A oferta que sobe. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da congregação, a porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Coloque entre parênteses, se você está usando a mesma tradução que a minha, de sua própria vontade significa que elas são uma oferta voluntária. Essa é uma oferta voluntária, de sua própria vontade. Agora, irmãos, põe a mão põe a mão nas minhas palavras e põe a sua mão aí na sua mente para você ter clareza. Olha só,
Se na antiga aliança a oferta era voluntária, que dirá então na nova aliança? Deus está falando assim, ó, de sua própria vontade. É uma oferta voluntária. Deus, o Eterno, não obriga nada a ninguém. Ah, eu fui obrigado, Deus me obrigou a fazer. Então, não, Deus não te obrigou nada. O próprio Cristo diz assim, ó, se alguém quiser me seguir, negue-se a si mesmo, toma a sua cruz e me siga. Se não quiser, tá tudo certo. Quer dizer, se alguém quiser me seguir, Deus não obriga nada a ninguém, Jesus não obriga nada a ninguém, o Espírito Santo não obriga nada a ninguém. Essa história de que as pessoas estão fazendo coisa aí porque Deus me obrigou a fazer. Não, Deus não te obrigou a fazer, meu irmão. Na antiga aliança, Deus não obrigava, que dirá na nova aliança. Então, presta atenção. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. Coloque entre parênteses a palavra sem defeito. Lembrando, gente, vamos lá. Lembrando que em Levítico existe o que nós chamamos de aspecto objetivo e aspecto subjetivo. O aspecto objetivo é quando se aplica ao próprio Cristo. Que o objetivo da revelação da antiga aliança é revelar a Cristo. Então, o aspecto objetivo, a revelação objetiva é Cristo. Portanto, o tabernáculo mencionado em Levítico é Cristo. A oferta ou as ofertas é Cristo. O sacerdote aponta para Cristo. Tudo é Cristo. E de modo subjetivo, diz respeito à aplicação pessoal. Como você vai aplicar isso na sua vida? Então, você vai ouvir eu falar muito nessa jornada de Levítico. Olha, no aspecto objetivo, é Cristo, piriri, parará. Olha, no aspecto subjetivo, é quando você vive assim, 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 assado. Só para você entender a linguagem, ok? Da revelação. Então, no aspecto objetivo, apontando para Cristo, Cristo foi essa oferta de holocausto por nós, e olha só, ele não poderia ter nenhum defeito. Jesus foi a oferta de Deus para Deus em nosso lugar, mas Cristo foi oferecido sem defeito, porque todo animal era examinado. Falei certo? Examinado. É que ultimamente eu ando trocando umas palavras, já nem sei meu português direito mais. Mas vamos lá. O sumo sacerdote, ele checava todo o animal. Este animal não poderia ter nenhum defeito no casco, nas patas não tinha que ter nada, nenhuma ferida, nenhum machucado. Os chifres do animal não poderia ter matado nenhum outro animal, ou muito menos um homem. Então, era examinado tudo. Por que eu estou tendo dificuldade de falar examinar? Examinado. Vem comigo. Exatamente. Na verdade, pastor, se a gente fosse sincero, Jesus foi examinado 4 vezes. Olha só, vamos ver um aqui. João capítulo 19. Evangelho de João. Evangelho de João 19, 1. Vamos lá. João 19, 1 diz assim, ó. E Pilatos, pois,
Tomou então a Jesus e o açoitou. E os soldados, tecendo uma coroa de espinhos, lhe a puseram sobre a cabeça e lhe vestiram roupa de púrpura. E diziam: Salve, Rei dos Judeus! E davam-lhe bofetadas. Olha que poderoso. Os romanos, sem saber, os romanos querendo fazer chacota de Jesus, estavam prestando louvores de modo indireto. Estavam declarando quem era a pessoa de Cristo, o Rei dos Judeus. Mas vamos lá. Então Pilatos saiu outra vez fora e disse-lhes: Eis aqui, vou-lo trago fora, para que saibais que não acho nele crime algum. Então Pilatos examinou ele e falou: ele não tem crime. Vamos falar espiritualmente falando? Pilatos está dizendo: ele é o Cordeiro de Deus que vai tirar o pecado do mundo mesmo, porque esse Cordeiro de Deus não tem defeito. Saiu, pois, Jesus fora, levando a coroa de espinhos e a roupa de púrpura. E disse-lhes Pilatos: Eis aqui o homem. Quando viram, pois, os principais sacerdotes e os servos, clamaram, dizendo: Crucifica-o, crucifica-o. Disse-lhes Pilatos: Tomai-o vós e crucifica-o, porque eu, olha o que Pilatos está falando, porque eu nenhum crime acho nele. O próprio Pilatos, irmãos, que para matar um, era assim, ó, não dá nem a cara. Ele era sanguinário. Pilatos não tinha dó de ninguém. Pilatos, se você ler os escritos de Flávio José acerca de quem foi Pilatos, você se escandaliza. Você fala assim, não é o mesmo homem. Não é o mesmo homem que está julgando Jesus, dizendo, como que vocês querem matar? Porque, assim, ó, se você lê os escritos de Pilatos, sobre Pilatos, a ideia é que Pilatos falasse assim, ó, fizesse assim, vocês querem matar? Ele não mata. Vocês se viram com ele aí, pode matar, pode matar. Vou acabar com essa conversa aqui. Era um homem sanguinário. Não tinha misericórdia. Mas no que diz respeito à pessoa de Jesus, ele não viu crime nenhum. Ele disse, olha, crucifica vocês. Se vocês quiserem matá-lo, mata vocês. Porque eu não vi nele crime algum. Ele não fez nada, é inocente. Vocês estão entendendo? Volta lá para Levítico. Levítico 1:3. O texto diz assim, ó. Se a sua oferta for holocausto de gado, oferecerá macho sem defeito. A porta da tenda da congregação oferecerá de sua própria vontade perante o Senhor. Olha que interessante. De modo objetivo, fala da pessoa de Cristo. E de modo subjetivo, fala acerca de mim e de você. Porque, olha só, quem deveria levar o animal para ser sacrificado é o ofertante. O ofertante, o pai de família, a pessoa que está levando o animal para ser sacrificado, era ele que levava de boa vontade até o sumo sacerdote e era o ofertante que degolava o animal. O sumo sacerdote só oferecia, mas quem quartejava, degolava, era o ofertante. Então, de modo subjetivo, eu e você também somos esse animal que é oferecido de livre e espontânea vontade para morrer para as nossas vontades e fazer a vontade de Deus. Vamos lá, Romanos capítulo de número 12.
Romanos 12. Romanos 12, 1. Olha o que diz Romanos 12. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. O culto que agrada a Deus é o culto racional, não é um culto que você não entende o que você está fazendo. Não é um culto que você é forçado a fazer as coisas. O culto racional é aquele culto que você entende o que você está fazendo. É o culto que você entende a liturgia, entende os aspectos do culto, entende o porquê você faz o que faz. Não é um culto que você, como é que foi o culto? Foi poderoso, eu chorei tanto. Esse foi um culto emocional, tudo bem, você pode até chorar. Mas se não houve transformação, se não houve mudança de mentalidade, se não houve metanoia, se não houve arrependimento, então foi um culto apenas emocional, você só se emocionou no culto. Para Deus isso não virou de nada, porque o culto que é santo e agradável a Deus é o racional. E o racional é o culto que você se oferece como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. O que é se oferecer como sacrifício vivo no altar do holocausto? É quando você mata seus desejos carnais, quando você morre para suas vontades carnais. É aí que você está sacrificando. Você sacrifica o seu corpo. Você se sacrifica quando você vai para a cruz de Cristo, mortificando a sua carne. E aí você oferece. O interessante é que, ao oferecer o animal no altar de holocausto, ele é queimado. E, ao ser queimado, essa fumaça sobe. E Deus recebe essa fumaça. Assim também é o seu louvor, a sua adoração e a sua intercessão. As suas orações, elas sobem diante do Eterno como incenso suave. Vamos ver uma aplicação em Gênesis. Gênesis 8. Verso número 20. E edificou Noé um altar ao Senhor. E tomou de todo animal limpo e de toda ave limpa e ofereceu holocausto sobre o altar. Presta atenção. Presta atenção no que acontece quando um holocausto é oferecido sobre o altar. Para quem não se ligou, holocausto, o altar de holocausto, é, na verdade, isso aqui, ó. O que eu vou fazer? Olha só. Quando vai explicar sobre o altar de holocausto, que uma rampa em que o sumo sacerdote subia por essa rampa e colocava o animal numa grelha. E aqui embaixo, ó, é onde colocava o carvão e o animal era queimado. Ou seja, Deus, o Eterno, inventou a churrasqueira. É. O altar de holocausto é, na verdade, uma churrasqueira gigante. É uma grande churrasqueira. Já pensou? Só que assim, ó, quando você for lá para Israel, quem não foi, vai comigo na mentoria. Lá tem a réplica do altar de holocausto. Não é grande.
Porque quando fala churrasqueira, aí também depende do tamanho da churrasqueira. Porque tem churrasqueira que você coloca aí uns 5, 6 tijolos e monta. Isso aqui era gigante. Ok? Então, só para você entender, o animal era colocado aqui. Quando ele era queimado, a fumaça subia diante do Eterno. O Eterno, então, sentia o aroma. Vocês estão pegando? Olha o 21, verso 21. E o Senhor sentiu o suave cheiro. E o Senhor disse em seu coração: aqui está uma grande sacada. Noé edificou um altar, ofereceu um holocausto. Deus sentiu o cheiro suave do que Noé está edificando. Vai chegar. Quando ele sente, e o Senhor disse em seu coração. Então, olha só, o que o Senhor vai falar agora, o que ele vai falar agora, é resultado de ter sentido o cheiro da oferta de holocausto que foi oferecida sobre o altar. Pega a construção, gente. E o Senhor sentiu o cheiro, e o Senhor diz em seu coração: não tornarei mais a amaldiçoar a terra por causa do homem, porque a imaginação do coração do homem é má desde a sua meninice. Nem tornarei mais a ferir todo vivente como fiz. Então Deus está falando. O coração do homem é mau desde menino. O interior do homem é mau. Dentro do homem existe maldade. Presta atenção. Depois nós vamos entrar nessa questão. Então, toda a maldade do homem precisa ser queimada diante do altar de Deus. Aí, de novo, volto. Nós temos falado na academia de oração. Você tem edificado altares para Deus? Pastor, na prática, o que é edificar altar para Deus? Louvor, adoração e intercessão. Ah, mas como é que é isso na prática? Eu tenho aula já na plataforma, já gravei já falando sobre louvor, adoração e intercessão. Você assiste lá. Então não vamos ficar voltando toda hora. Vai para Levítico, volta para Levítico. Vamos lá, gente, vem comigo, me acompanha, não fica marcando ponta, não. Ó, Levítico 1, volta. Verso número 4. Levítico 1, 4. E porá sua mão sobre a cabeça. E porá sua mão sobre a cabeça do holocausto, para que seja aceito a favor dele, para a sua expiação. Vamos entender aqui, ó, na prática. Vê? Hoje somos altar de pedras vivas, é isso aí. Ó o que acontece, ó.
um gado aqui. O que o sacerdote fazia? Ó, ele colocava... Hã? Não. As mãos sobre o animal. O que é isso? Quando ele coloca na cabeça do animal, daí vem a ideia de impor as mãos sobre a cabeça. Mas isso aí é outra aula. Acontece o quê? Identificação. O sacerdote se identificava com o animal. E o animal se identificava com o sacerdote. Ali havia uma união. Quando o sacerdote impunha as mãos sobre o animal, o sacerdote se identificava com o animal. Está entendendo? O ofertante colocava também as mãos sobre o animal. Ó, o ofertante é quem leva o animal, quem põe as mãos, quem degola. Quando o ofertante não tinha a prática de degola, o sacerdote fazia. Mas quem oferecia sobre o altar era só o sacerdote. Mas quando o ofertante tinha a prática da degola, do caret, ele poderia fazer. Presta atenção. Havia uma identificação. Aqui, ó, o ofertante, o homem, se identifica com Cristo. Está se identificando com Cristo. Espera aí, só um minutinho. Ó, ele está se identificando com Cristo. Vai lá em Hebreus 9. Obrigado, Renato. Hebreus 9. Tentando melhorar os desenhos. Hebreus 9, 11. 11, 12. Mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos humanas, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e de bezerros, mas por seu sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Por que a salvação completa de Deus? Por que a salvação... Uma vez que você é salvo, você para sempre será salvo. Que a redenção de Cristo foi feita uma única só vez. Porque senão, se você continuar lendo, o apóstolo Paulo vem falando que senão Jesus teria que morrer de novo pelo sacrifício, pelos pecados do povo, piriri parará. Então, uma vez que você foi alcançado por essa salvação, então, o sacerdote, de modo objetivo, o sumo sacerdote representa Cristo.
E o animal também representa o próprio Cristo. Pegou? O sacerdote representa eu e você, como reis e sacerdotes. A Bíblia diz em Apocalipse que Cristo nos fez uma nação de reis e sacerdotes. E o animal representa eu e você de novo. Nós que nos oferecemos diante do altar de Deus. Verso número 5. Vamos lá, Levítico 1, 5. Vamos adiantar. Depois, degolará o bezerro perante o Senhor. E os filhos de Arão, o sacerdote, oferecerão o sangue e aspergirão o sangue em redor sobre o altar, que está diante da porta da congregação. Então, ó, versículo 5, você tem degolar. Então, o animal era degolado. Cortada a cabeça. Verso 6. Então, esfolará o holocausto e o partirás nos seus pedaços. Olha que interessante. O animal que representa eu e você de modo subjetivo, ele tem que ser degolado e tem que ser esfolado. O esfolar, no caso, ele esfola o couro do animal, pele do animal. Então, fala daquilo que é externo. Fala daquilo que é o exterior. Por que é que Deus pede para que o animal de gado fosse esfolado? Porque essa aplicação de esfolar o animal, sou eu e você, tem a ver com o viver de aparências. Existem pessoas que vivem de aparência. E Deus está dizendo, quando você for oferecido no altar, você não pode viver de aparências. Você não pode chegar diante de mim nessa aparência. Então, esfolar diz respeito a você tirar todos os problemas, aniquilar todos os problemas exteriores. Elimine os problemas exteriores. Os pecados exteriores. As aparências exteriores, os problemas exteriores. O que é que você precisa resolver? O que é que as pessoas estão vendo, mas você precisa resolver? Esfolar o animal diz respeito a você resolver os problemas externos, exteriores. Não tem como você fugir disso. E não só esfolar, partirá nos seus pedaços. Vai partir. O que é isso? Imagina que as suas mãos, você está fazendo a obra de Deus com a força das suas próprias mãos. Deus está dizendo, você vai ser partido aos pedaços. Para fazer a obra de Deus não é na força do braço. Então, parte o braço. Lembra que Jesus falou lá em Mateus? Se o teu olho te faz pecar, se a tua mão te faz pecar, arranque e joga fora, porque é melhor entrar no reino sem uma mão do que o corpo inteiro no inferno. Vocês estão entendendo? O que é que está te deixando fora do reino? O que é que está te causando paralisia na sua caminhada cristã? Então, Deus está comunicando que esses membros, essas partes que te fazem parar, que não te deixam avançar no propósito, é necessário partir. 7. E os filhos de Arão, o sacerdote, porão fogo sobre o altar, pondo em ordem a lenha sobre o animal. Então, você vê que os filhos de Arão
coloque em ordem a lenha. Também os filhos de Arão, os sacerdotes, porão em ordem os pedaços, a cabeça, o redenho sobre a lenha que está no fogo em cima do altar. Porém, a fressura ou entranhas, fressura aí são as entranhas do animal, tá? Porém, as entranhas e as suas pernas lavar-se-ão com água. Coloque de parênteses aí, suas entranhas e as suas pernas lavar-se-ão com água. E o sacerdote, tudo isso queimará sobre o altar. O holocausto é oferta queimada, de cheiro suave ao Senhor. A oferta só é de cheiro suave depois que as entranhas foram limpas, lavadas com água. E depois que as pernas foram lavadas com água também. O sacerdote não poderia oferecer sobre o altar o animal que não fosse lavado as pernas e que as suas entranhas não fossem lavadas com a água. Por quê? Porque as entranhas falam da vida interior, os sentimentos, sabe, os sentimentos impuros. Aquilo que é impuro interiormente, você precisa lavar com a lavagem da água o seu interior antes de se oferecer ao Eterno. Então, olha que poderoso, olha que poderoso. Lá em Romanos 7, vamos lá, Romanos 7, 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem algum. Com efeito, o querer está em mim, mas não consigo realizar o bem. Então, presta atenção. Ele está falando que na carne dele não há bem algum. Vocês estão entendendo? Paulo está dizendo. A vida da carne não há bem algum. Vem comigo em Marcos, capítulo 7. Então, vamos entender que a vida da carne, ela precisa ser lavada. Ela precisa ser purificada. Marcos 7, verso 15. Nada há fora do homem que, entrando nele, o possa contaminar. Mas o que sai dele, isto é, que contamina o homem. Então, o que sai do homem, então, o que está nas entranhas do homem e sai do homem é o que contamina. Não é o que você come. O que você come não contamina, segundo Jesus disse. O que contamina o homem é o que sai das entranhas dele, é o que sai do interior dele, é o que sai da boca dele. Verso 21. Porque do interior do coração dos homens saem os maus pensamentos, os adultérios, as fornicações, os homicídios, os furtos, a avareza, as maldades, o engano, a dissolução, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura. Todos esses males procedem de dentro e contaminam o homem. É por isso que Deus ordena ao sacerdote para lavar as entranhas do animal e lavar as pernas do animal. Por quê? Tipificando o homem. Do interior do homem só sai maldade e precisa ser lavado com a água. João 13. João 13. Verso 7.
Respondeu Jesus e disse: o que faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Exato. Disse-lhe Pedro: nunca me lavará os pés. Respondeu-lhe Jesus: se eu não te lavar, não tens parte comigo. Olha a seriedade. Se eu não lavar os teus pés, você não tem parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos. Então, quando Jesus está lavando os pés, também Jesus está comunicando. Aqui, essa cena do lava-pés também comunica uma realidade espiritual, dizendo: o seu interior e as suas pernas precisam ser lavadas. Como assim? Como que é na prática eu permitir ser lavado? Como é na prática lavar o meu interior, lavar os meus pés? Efésios, vem comigo, Efésios. Efésios, capítulo de número 5, verso 25. Olha isso. Efésios 5, 25. Vós, maridos, amai vossas mulheres, como também Cristo amou a igreja, e assim mesmo se entregou por ela, para a santificar, purificando-a com a lavagem da água, pela palavra. Vocês estão entendendo? Porque o que vocês estão fazendo aqui agora, vocês estão sendo lavados pela palavra. O que vocês estão fazendo agora, vocês estão sendo lavados pela palavra. Porque é a partir da palavra que tem metanoia, mudança de mentalidade, arrependimento e, consequentemente, mudança de comportamento. Mudança de sentimento. Vocês estão entendendo? Lavagem da água. Pela palavra. Então, vocês estão sendo lavados nesse exato momento. Pela palavra de Cristo. Volta para Levítico. Volta a Levítico. Verso número 10. Agora vai mudar o tipo da oferta. Vai mudar o animal. Do 1 ao 9, fala de um animal. Agora nós vamos mudar o animal. E se a sua oferta de gado for gado miúdo, de ovelhas ou de cabras para o holocausto, oferecerá macho sem defeito. Por que ele está pedindo macho, sempre macho, na oferta de holocausto? Porque o animal macho representa a força. O macho representa a força. E toda a sua força precisa estar canalizada em Deus. Para Deus. Quando você se oferece ao Senhor, toda a sua força tem que ser para Ele. Lembra? Lembra o que diz? Lembra o que diz o Shema Israel? Deuteronômio 6,4. Ouve, ó Israel, o Senhor é nosso Deus é um. É a oração que o judeu faz todo dia. Shema Israel, Adonai Eloheinu, Adonai Echad. Ve'apta et Adonai Elohecha. בכל לבבך ובכל נפשך וביום מאודיך. והיו הדברים האלה, אשר אנוכי מצווך היום מלבניך. Olha só, está dizendo, amarás o Senhor teu Deus, de todo teu coração, de toda a tua alma, com toda a tua força. Meodecha.
com toda a tua força. Você tem amado o Eterno com toda a tua força? Olha que interessante. Na antiga aliança, Deus, por isso que eu amo quando nós fazemos essa aplicação da antiga aliança para a nova aliança. Sempre, sempre, sempre focando Cristo. Na antiga aliança, Deus manda você amá-lo. Amarás, pois, o Senhor teu Deus. Olha o mandamento, você tem que amar. Na nova aliança, olha o que João diz. Nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Ai, Deus! Não é que você é obrigado a amar Deus. É que você é tão constrangido pelo amor do Pai que a sua resposta a Ele é um amor assim, ó, com toda a tua força, com todo o seu entendimento. Só que agora, na nova aliança, não é porque Ele manda você amá-lo. E sim, você o ama como resposta do amor dele por você. A pergunta é, como eu falei na célula, né? Na célula, quinta-feira, eu compartilhei, na hora da edificação da palavra, eu perguntei, olha, compartilha conosco, falando o pessoal que está na célula, compartilha uma experiência que vocês tiveram com o amor de Deus. Compartilhe uma experiência com o amor de Deus. Eu poderia compartilhar aqui, irmãos, assim, ó, um livro. Eu não sei se ele está aqui na aula, mas o Alisson, ele sempre brinca, ele fala assim que eu tenho que escrever um livro, As Crônicas de Malaquias. Mano, é tanta história, é tanta história. Mas, ó, acredite, eu poderia ficar horas aqui compartilhando experiências que eu tive do amor de Deus. Vou dar um exemplo. Minha esposa, obrigado, meu bem, acabou de trazer um café. Eu estou falando do amor de Deus, olha aqui. Acabou de me trazer café. Isso é o amor de Deus, irmãos. Irmãos, pensa. O meu casamento foi uma demonstração do amor de Deus para comigo. Tudo que aconteceu, todo o meu relacionamento com a Rafaela, a maneira que nós nos encontramos, tudo que aconteceu foi uma demonstração do amor de Deus por mim. O meu ministério, o privilégio, a oportunidade que Deus me dá de ministrar, sabe, de anunciar as boas novas. Gente, isso é demonstração do amor de Deus por mim. A saúde que eu tenho, o ar que eu respiro, a minha família, minha casa, tudo. São demonstrações do amor de Deus para comigo. A minha igreja aqui, em Arapongas, é que vocês não têm noção, assim, ó, pensa, às vezes eu vou conversar com pastores, existem pastores locais que estão correndo das suas igrejas locais. Eles fazem de tudo para não estarem na igreja local. Por quê? Eles falam assim, só problema, igreja, o povo só traz problema. Irmão, pensa que eu sou apaixonado pela minha igreja local. Eu sou apaixonado pela comunidade aqui de Arapongas. Irmão, sou apaixonado. Eu chego no culto, irmão, já chego sorrindo para as paredes. Eu chego feliz. Porque tudo isso é a manifestação do amor de Deus para comigo. Ó, essas aulas de demonstração do amor de Deus. Amém, olha isso. Só não estou conseguindo entender? Tudo. Até as minhas galinhas. É demonstração do amor de Deus. Aí você pode até pensar assim, pastor, agora o senhor apelou. Agora o senhor está espiritualizando demais, o senhor apelou. Esses dias tinha uma cobra aqui no quintal.
Eu tenho 2 crianças. Tinha uma cobra onde tinha bambu plantado, e aquele tipo de bambuzeiro que tinha plantado aqui em casa, quem conhece a minha casa que sabe, eu tenho grama, tenho árvores, aqui eu pratico ground, e no cantinho tinha um bambuzeiro. E bambu dá muita aranha, dá aranha grande, aquelas aranhas perigosas. Então cortamos, mas as raízes ficaram. E lá no meio dessas raízes, geralmente o Tito, meu menor, brinca lá. E aí tinha uma cobra lá. E o Max e a Pérola, que é o casal de galinha que eu tenho, galinzé, o Max e a Pérola, eles estavam, eu ouvi eles cocorejando, não sei como é que chama, e tava uma barulheira, parecia que eles, não sei, uma barulheira. Minha sogra falou assim, tem alguma coisa, e minha sogra é mais experiente, ela entende de galinha, de comportamento, ela estudou tudo, ela tem, na verdade, minha sogra criou muitos anos. A minha mãe e minha avó, lá em Sertãozinho, quando eu era criança, eu lembro ainda, eu tenho uma vaga lembrança, quando criança, minha avó criava galinha, minha mãe criava, então eu cresci vendo essas coisas, minha avó matava, assim, ó, entendeu? Então eu cresci vendo. E eu nunca esqueço, minha avó dizia assim, ó, quando aparece escorpião na casa, tem que colocar galinha na casa. Por quê? Porque galinha come escorpião. Ó, aí por que eu comprei o Max e a Pérola? Porque apareceu um escorpião aqui em casa. Quando apareceu o escorpião, aí aquilo assustou a gente. Aí fui logo na feira, a Rafa foi na feira e já logo eu falei para ela, traz galinha. Aí o Max e a Pérola, num casal bonitinho, trouxe o galinzé. Estou provando para vocês que as coisas mais simples do mundo, mais singelas, falam do amor de Deus, comunicam o amor. Você só precisa ver. Gente, coloca algo na tua cabeça. Você precisa encontrar Deus nas pequenas coisas. Anote isso. Anote. Eu preciso encontrar Deus nas pequenas coisas. E aí, tinha uma cobra aqui na grama. E as galinhas, aquele barulho. Quando chegamos, bom, o Max já tinha destroçado a cabeça da galinha, já tinha destroçado a cabeça da cobra. A cobra já estava bamba, assim, ó, toda ensanguentada. Parecia um filme de horror. Falei, meu Deus do céu, o que é isso? Sabe aquela cena de horror? Cobra toda com a cabeça ensanguentada e o Max picando a pérola aí, e pá. Eu falei, gente, a pérola, quem vê, acha que é uma galinha toda aí dondoca. Ela é faca na caveira, gente. E ela matando a cobra. E foi uma loucura. Agora, você já imaginou? Eu tenho 2 crianças, gente. Mas, o que aconteceu? As galinhas mataram a cobra. O amor de Deus. Aquela cobra poderia ter me ferido meus filhos. Mas o Eterno guardou. E como que o Eterno nos guardou? Guardou os meus filhos? Utilizando as coisas simples da vida. Um casal de galinha. Ah! Porque você está querendo ver Deus numa fumaça de glória, um anjo brilhando, descendo do céu. Para com isso. Escreva isso. Eu preciso encontrar Deus nas pequenas coisas. Essas aulas, elas ficam gravadas na plataforma do Instituto Cadima. Se você não é assinante, vai lá no meu Instagram, na minha bio tem um link que você pode fazer a sua matrícula lá do Instituto Cadima. Ok? Essas aulas aqui, gente, para quem está chegando agora, para quem... Tem alguém aqui que está me assistindo pela primeira vez aqui no Zoom, aqui no Talmidim? As aulas do Talmidim acontecem geralmente
geralmente aos sábados, às 4 horas da tarde. É 100% online, 100% gratuito. E é gratuito mesmo. Você pode assistir, você pode vir, entrar, você pode mandar o link para quem você quiser, manda para o grupo dos tios, grupo dos primos, grupo da zoeira, manda para o grupo que você quiser. Porque esse horário aqui, ele é gratuito. Só que a gravação eu coloco lá no Instituto Cadima. E o Instituto Cadima, você faz uma assinatura mensal. E o link está lá na minha bio do Instagram. Tá? Mas todo sábado que você quiser entrar aqui, todo sábado, 4 horas da tarde. Às vezes tem sábado que eu estou viajando, não dá, tá? Por exemplo, sábado que vem já não vai poder. Porque sábado que vem é o EPL, Encontro de Pastores e Líderes. Lá na nossa igreja sede em Cruzeiro do Oeste. Então não vai ter, porque eu estarei lá sendo ministrado pelo nosso apóstolo. Ok? Aí no outro sábado também não vai dar, porque eu vou estar lá no julho. Vou estar lá no julho. Lá em São Bernardo. Aí no outro vai ter. Vem comigo, meu povo, vai lá. Verso de número 11, Levítico 11. E o degolará ao lado do altar que dá para o norte. Que isso? Por quê? É São José dos Campos. Eu confundo São Bernardo com São José. Você vê? Eu vou ministrar em São José dos Campos. Não é São Bernardo. São José. Júlio, me ajuda a lembrar sua cidade. Ó, por que lá do norte? Porque o lado norte é a direção, é onde Deus habita. Deus habita no lado norte do céu. A bússola aponta para o norte porque aponta para Deus. Depois o partirá nos seus pedaços, como também a sua cabeça, o seu redenho, e o sacerdote porá em ordem sobre a lenha que está sobre o altar. E a sua fressura ou entranhas e as pernas lavar-se-ão com água. Presta atenção. Versículos, agora você tem que prestar atenção. Versículos 10, 11 e 12, está falando agora do cabrito, do carneiro, ok? Das cabras. Cabrito, carneiro, ou seja, macho. Só que esse é gado miúdo. Ele já não é mais um Nelore. Não é um boi grandão, um gado. Então, agora, ele é menor. Tem a diferença de um boi para um cabrito? E agora que ele é menor, presta atenção. No boi, você tinha que degolar, esfolar e partir em pedaços. Vamos lá? Gente, vocês estão comigo aí? Ó, o boi. Cabrito. O boi, você tinha que, ó, degolar, esfolar e partir. Olha o cabrito. Ó a cabra, ó a ovelha. Você tem que degolar e você tem que partir.
O gado menor, miúdo, que é chamado de miúdo, você não esfola. E aqui, irmãos, eu vou ensinar uma parada que eu nunca ensinei nem na mentoria de Levítico, quando eu dei mentoria de Levítico na prática. Essa aqui é fresquinha. Essa revelação fresca, o óleo fresco. Presta atenção. Esfolar não fala de lidar e tratar com aquilo que é exterior, com as aparências. Quem é maior, o boi ou o cabrito? O boi, sim ou não? Olha a lição que Deus quer nos dar. Quando você é grandão, quando você tem cargo de liderança, as pessoas te veem grande. Quanto maior você for, mais você vai ter que lidar com as aparências. Por isso ele fala só para o boi se esfolar. Porque quem é pequeno, dificilmente, assim, ó, não tem que ficar lidando muito com o exterior. Quem está em evidência quer viver de aparência. Ah, por que você está brigando com Deus todo mundo por esse cargo aí de liderança? Você quer liderança para influenciar, para liderar? Ou porque você quer viver de aparência? Por que você está tão preocupado com o título? Por que você está tão preocupado com o azeite na sua cabeça? Que vai te dar um título? Cuidado! Quando você deixa de ser cabrito e passa a ser boi, vai ter que lidar com isso aqui, esfolar constantemente. Ah? E aí? Ah? Aí, Júlio, você já pode dar só um seminário de Levítico aí na igreja. Você já pode juntar uma turma aí e dar um discipulado de Levítico na prática. Vocês pegaram? Aqui, ó, acaba o cabrito, não precisa esfolar. Ele, ó, versículo 11. E o degolará ao lado do altar. Olha o 12. E o partirá. Quer dizer, não vai esfolar? Ele é menor, é pequeno. Só quem se faz grande, quem está em posição de liderança, em evidência, tem que cuidar, principalmente esse tem que cuidar das aparências. Entendeu? Isso é uma das coisas que eu aprendi com os rabinos. Isso é uma das coisas que eu aprendi com os rabinos. Entendeu? Que eu não tenho que ficar agradando ninguém. Que as mesmas pessoas que te aplaudem hoje, amanhã pode te apunhalar. E aí você vive uma vida em função para se aparecer para elas. Tem gente que fica doente quando não tem aprovação de outras pessoas. Porque quer viver de aparência. Esquece, mano. Abandona isso aí. Vamos lá. Verso 14. E se a sua oferta ao Senhor for holocausto de aves, agora nós temos aves. Foi do boi, cabrito, e agora nós temos aves. Oferecerá sua oferta de rolas ou de pombinhos. E o sacerdote a oferecerá sobre o altar. Tirar-lhe-á a cabeça e o queimará sobre o altar. E o seu sangue será espremido na parede do altar. E o seu papo e as suas penas tirará e lançará junto ao altar, para o lado do oriente.
no lugar das cinzas. Por que que tem que tirar o papo? Arranca a cabeça e tira o papo. Porque no papo do animal, da pombinha, eu lembro, quando criança, lá em Sertãozinho, a gente tinha o costume de caçar pombinha, rolinha. Tinha uma pomba maior, uma pomba grande, sem ser essas pombas de casa que a gente chama. Lá, eu não sei na sua cidade, lá na minha cidade a gente chama de juruti, pomba juruti, não sei por quê. Mas essa pomba juruti é umas pombas grandonas que a gente caçava essas pombas. Dava mais carne. Mas aí caçávamos, eu, meu irmão, aí tinha uma galera do Lima, Copim, Michela, Mac, tinha toda essa galera. Nossa, fui lá agora, hein? Voltei lá atrás. E aí, geralmente a gente se reunia lá na casa do Mac para poder limpar as pombinhas. Aí juntava a mulherada, né? A mãe do Mac e tal, as tias. Aí fervia lá, arrancava a pena, aí limpava. Aí quando tirava o papo, quando ia limpar a pombinha, no papo da pombinha, era cheio de grãos. Mas sabe o que tinha lá também? Pedrinha, pedacinhos de plástico. Tinha coisa lá que não era alimento. Assim, ó. O que era para ser apenas alimento está misturado com aquilo que não é alimento. Então, Deus, o Eterno, está nos ensinando. É necessário tirar, arrancar o papo. Porque nem tudo que está aí no teu papo é alimento. Tem coisa aí que é pedrinha, tem pedra aí. Porque quando você fala chonrará, você está tacando pedra no outro. Tem pedrinha aí misturado. Tem plástico. É fake. Está entendendo? Está misturado com o alimento. Mas às vezes você está pregando, mas está ferindo um monte de gente. Então Deus está falando, arranca o papo. Tem que arrancar o papo. Não pode ser oferecido no altar o papo misturado. Deus não quer mistura. Deus quer alimento genuíno. Fendê-la-á junto às suas asas, porém não a partirás. E o sacerdote o queimará em cima do altar sobre a lenha que está no fogo. Holocausto é oferta queimada de cheiro suave ao Senhor. Finalizamos o capítulo de número 1. É Levítico na prática. Nós vamos, nos sábados que tiver as aulas, nós vamos continuar com Levítico, sempre no período da manhã e à tarde. Lembrando que no período da manhã é só para os alunos do CADIM e à tarde é aberto a todos. Mas vamos estar estudando a mesma matéria, que eu quero avançar com Levítico. E vamos ministrar muito e aprender muito acerca deste livro tão maravilhoso. Se você assistir a introdução, você vai se apaixonar por esse livro de Levítico. Deus abençoe a todos e até a próxima.